E aí que vem um ponto interessante. O cooperativismo ele é um sistema econômico próprio, diferente do socialismo, do comunismo, do capitalismo. Né? Cara, isso que eu fiquei chocado naqueles ele bastidores. É um sistema econômico próprio. Pois é, na minha visão, até 10 minutos atrás, né, eu imaginava que era só um tipo societário. Você olha ali o Código Civil, ele elenca ali, né? Sociedade simples. É todo um sistema econômico. Não, muda. É que, na verdade, os economistas meio que abandonaram o estudo disso, né? Até por uma questão de pouco material de referência, mas quando você vai à USP lá, por exemplo, você tem muitas teses da Diva Benevides, tem um livro dela chamado Sistemas Econômicos Comparados, e ela não é a única no mundo. O Esteban Balaya, que era um economista argentino, tem um manual gigantesco de introdução ao ordenamento econômico cooperativo. Na França, você tem vários manuais de sistemas econômicos comparados que classificam como tal. E se isso não for argumento suficiente para os economistas, né, da Escola de Chicago, que fora do capitalismo não há salvação, ou para aqueles economistas estatais do mundo comunista, enfim, é uma questão muito simples. No Brasil, existe um capítulo na Constituição que trata da ordem econômica, ou seja, que define qual é a característica nacional de organização econômica. E o cooperativismo está justamente inserido lá. Ou seja, o Brasil formalmente, oficialmente, constitucionalmente, tem 2 sistemas econômicos previstos. O capitalismo, que a gente não chama de capitalismo, ou enfim, que não queira se chamar, mas aquele baseado no capital, que é o dominante, sim, e o cooperativismo. Aí você fala, tá, mas só porque tem lá, você vai na ordem econômica da Constituição Chinesa, né, um oposto. Você vai ter lá um capítulo que diz que a economia é organizada, baseada na economia de Estado, no cooperativismo e na economia privada feita no interesse do Estado. Aí você fala, tá, mas a China. Você começa a procurar isso nas constituições e você vai achar aquelas, principalmente aquelas que têm constituições escritas, né, mais completas, você vai achar. Eu escrevi um capítulo sobre tributação e cooperativismo nesse meu livro aqui da Solidariedade como Legitimar a Tributação, porque o Abdu me trouxe esse tema para poder refletir. Vou até pegar aqui o livro, porque depois disso, depois que eu escrevi esse capítulo, eu realmente abandonei o tema, assim, por conta de outros tipos de estudo, mas eu vou com certeza voltar ao cooperativismo. Estava até comentando, né, isso nos bastidores. E aí a minha pergunta, e na verdade, revendo aqui o livro, eu relembrei disso. O cooperativismo ele tem tudo a ver com a ideia de solidariedade por conta da economia solidária, não é isso? Não tem a ver? É outro tipo de economia, não é uma economia voltada para o excedente de produção capitalista ou financeira, mas tem a ver com uma economia solidária e essas questões estão sendo julgadas também na jurisprudência. A gente vê aí a jurisprudência envolvida com cooperativismo e tributação, mas isso também não é tão alardeado porque talvez os tributaristas não tenham muito interesse nessa questão da economia solidária, do cooperativismo, né? Estão mais preocupados com o PIS/COFINS, base de cálculo, faturamento da empresa, quanto que vai sobrar para o planejamento tributário abusivo. O que você acha de tudo isso aí? Tá. O cooperativismo ele integra a economia solidária, mas quando a gente fala de economia solidária é um conceito um pouco mais amplo, né? Algumas coisas até um pouco mais solidárias demais e econômicas de menos. Então é preciso separar. A gente particularmente acredita que o cooperativismo, pela sua própria essência operacional, ele sempre vai promover uma solidariedade no ponto de vista de construção econômica, porque, na essência, ele é um sistema econômico que se diferencia do capitalismo, porque ele apesar dele manter a propriedade dos meios de produção, ele faz isso de maneira coletiva, mas sem ser de maneira artificial, como o comunismo faz. Sem ser o Estado ali. Sem ser o Estado, ou seja, é privado, né? Mas é coletivizado. Entendi. Né?